Você já parou para pensar quanto vale o mundo? Se a gente pegar todas as empresas, toda a matéria-prima, tudo aquilo que está sendo produzido, toda a tecnologia, quanto vale isso tudo somado? Só para te dar um número, alguns pesquisadores dizem que tudo somado, o nosso planeta inteiro, ele vale nada mais, nada menos do que 5 quintilhões de dólares. Isso dá aproximadamente aí uns 30 quintilhões de reais. E colocando esse valor na tela, olha só, enche toda a tela só de zeros. Agora, você sabia que investindo em apenas um ativo, você pode ser dono de praticamente o mundo inteiro? É isso mesmo que você ouviu. Investindo apenas em um ativo, você consegue ser dono de praticamente todas as empresas do mundo. Fica até o final desse vídeo que eu vou te contar tudo sobre esse ativo e como você pode comprar e se beneficiar com ele. Vamos embora! Fala, investidor! Tudo bem com você? Aqui é o Vitor e hoje nós vamos falar sobre o ETF, que é o dono do mundo. Dentro dele tem mais de 9 mil empresas investidas em diversos países diferentes, com diversas moedas. Enfim, esse ETF ele é basicamente o dono do mundo. E eu vou te explicar como você consegue comprar ele. Estamos falando do ETF World 11, que replica um ETF norte-americano chamado VT, da Vanguard, a maior gestora de fundos do mundo. E antes de tudo, entenda que um ETF ele é basicamente um fundo de investimento negociado e transacionado dentro da Bolsa de Valores. Então você consegue acessar ele aí quando você entra na sua corretora. Se você colocar lá o World 11, ele vai aparecer para você. E ele é basicamente uma pizza, em que cada fatia dessa pizza é um ativo diferente. No caso do ETF World 11, nós temos nessa pizza mais de 9.800 pedaços, ou seja, mais de 9.800 empresas diferentes dentro de um ativo só. Isso nos Estados Unidos, no Japão, na China, na Índia, enfim, quase todos os países do mundo. E esse ETF ele é bem interessante porque ele tem uma diversificação nos 3 níveis. Primeiro, geográfico. Depois, setorial, diversos setores diferentes. E terceira, cambial também. Ele tem várias moedas atreladas a ele, que são uma diferente da outra. Tem um pouquinho de real, tem um pouquinho de dólar, tem um pouquinho de iene. Enfim, vamos ver tudo isso agora. Para você ter ideia, esse ETF ele segue basicamente a distribuição do mercado no mundo inteiro. Então, os Estados Unidos é a sua maior posição, porque os Estados Unidos também é a maior economia do mundo. Controla quase 60% de tudo aquilo que é transacionado no mundo. E logo em seguida nós temos o Japão, o Reino Unido, a China e nós, os brasileiros, estamos lá no ROW. E dentre os setores que esse ETF investe, a maior parte dele é em tecnologia, seguido de consumo cíclico, bancos, indústrias e o setor de saúde. Isso é bem interessante porque com um ativo só você consegue se expor a diferentes países, em cada país diferentes setores. Então você não vai precisar lá ficar selecionando um outro ativo, um outro setor, você vai se expor em praticamente todos eles. Não vai ficar pensando, qual será o próximo Google, qual será a próxima Amazon, qual será o próximo Facebook. Você vai estar exposto em praticamente todas as empresas de tecnologia dos grandes países que investem pesadamente em pesquisa e desenvolvimento. Então, basicamente, você já está investindo no próximo Google, na próxima Amazon e no próximo Facebook, só comprando esse ativo. Outro ponto interessante também sobre os ETFs em geral, mas esse World 11 ele se destaca, é quanto às suas taxas. As taxas de administração, as taxas de gestão e de performance. Ele é um dos que tem a menor taxa do mercado. 0,37% do patrimônio líquido do fundo vai servir como taxa para pagar o gestor, o administrador, toda a equipe que faz o ETF girar e alocar certinho em todos os ativos para seguir esse ETF norte-americano. Então, esse fundo ele alia uma grande diversificação internacional com baixo custo. Se você ainda não tem nada nos Estados Unidos, mas quer dar o primeiro passo, parece que essa é a melhor opção. Mas se você ficou com o pé atrás, falou, pô, Vitor, mas tem quase 10 mil empresas, 9.800 empresas, não é uma diversificação, é uma pulverização. Não vou investir porque os ganhos devem ser bem pífios, bem pequenos. Olha, infelizmente você está completamente errado. Se nós puxarmos do início do ano até hoje, o World 11 ele se valorizou muito mais do que o Ibovespa, que na verdade só caiu esse tempo inteiro. Ele se valorizou muito mais do que o dólar sozinho, frente ao real, e também se valorizou mais que o próprio SP500, ou seja, o índice
que mostra a valorização das maiores empresas dos Estados Unidos, as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Então, esse é sim o seu primeiro passo para você investir o seu dinheiro fora do Brasil antes que seja tarde. Inclusive, eu fiz até um vídeo só explicando sobre todo o cenário atual econômico que nós estamos passando e por que é importante você tirar uma parte do seu dinheiro do Brasil. Você não pode ficar exposto a, primeiro, vieses comportamentais que te prendem só para investir no seu próprio país, achando que você sabe muito mais sobre as empresas daqui do que sobre as empresas dos Estados Unidos. Se você pensar, o seu dia a dia, ele é basicamente repleto de coisas dos Estados Unidos. Você utiliza o Uber, às vezes, enfim, basicamente você utiliza empresas internacionais o dia inteiro, mesmo sem saber. E se mesmo assim eu não conseguir te convencer de que você deve sim investir um pouquinho lá fora, pensa só. Nosso real brasileiro, nossa moeda, ela tem basicamente aí 30 anos de existência. Nesses 30 anos de existência, ela já teve uma desvalorização perto de 90%. Para você ter noção, se formos atualizar só pela inflação, desconsiderando a desvalorização cambial no período, R$ 1.000 lá em 1995 até 2023, nós teríamos R$ 6.663,69. Isso significa que com R$ 1.000, o que nós comprávamos lá em 95 com R$ 1.000, hoje nós precisamos de, no mínimo, R$ 6.600. E no mínimo, por quê? Porque antigamente a paridade de real para dólar era de 1 para 1. Então lá em 1995, com R$ 1 você comprava um dólar. Hoje em dia, o dólar está quase R$ 6. Então, no mínimo, você precisa de R$ 6.600 para comprar exatamente as mesmas coisas que você comprava com R$ 1.000 lá em 1995. Se você quiser fazer uma conta rápida para atualizar esse valor, levando em conta essa desvalorização cambial, é só a gente multiplicar por 6. Ou seja, mais de R$ 36 mil para comprar as mesmas coisas que lá atrás comprávamos com apenas R$ 1.000. Meus amigos, definitivamente esse ano não haverá Disney. No máximo, um Beto Carreiro. E para fechar esse vídeo, eu preciso de passar outras duas informações muito importantes. A primeira é quanto à incidência de imposto de renda. Se por um lado, negociando ações propriamente dita, você comprando e vendendo ações, você tem uma faixa de isenção de até R$ 20.000, negociando ETFs não possui isenção nenhuma. Então você vai ter que pagar 15% do seu lucro quando você vender as suas cotas. Então se você comprou por R$ 100 e está vendendo elas hoje por R$ 200, você teve no período R$ 100 de lucro. Logo, o governo quer a sua parte, de 15%. Você vai ter que gerar uma DARF de R$ 15 e pagar os seus tributos devidos. E tem um adendo, se você fizer isso no período de um dia, chamado também de operações de day trade, onde você abre e fecha a operação no mesmo dia, sobe 5% de imposto de renda. Então você vai ter que gerar uma DARF com 20% dos seus ganhos nesse período. E a última informação, mas não menos importante, é que infelizmente no Brasil os ETFs não pagam dividendos. Então se você tem lá o seu ETF World 11, que tem uma parte relevante Microsoft, quando a Microsoft distribui dividendos, infelizmente esses dólares não vão para a nossa conta. Eles ficam dentro do próprio ETF e eles pegam esse dividendo e reinvestem nas próprias ações que eles compram. Então, se você é um investidor que foca muito em dividendos, talvez o caminho dos ETFs não seja o mais adequado para você. Mas, sem dúvida alguma, ele é muito importante para sua exposição no mercado lá fora. E assim, para fechar esse vídeo com a chave de ouro, eu preparei essa super tabela comparativa para você. Aqui eu destaquei os pontos positivos e negativos de você investir nesse ETF. Como ponto positivo, eu coloquei a diversidade geográfica, cambial e setorial, tudo isso num único ativo, taxas reduzidas e uma comodidade muito grande de você investir fora do Brasil de maneira tão fácil. É só você digitar o código Word11 aí na sua corretora. Já como pontos negativos, eu destaquei o risco cambial, já que praticamente todo o ETF ele é exposto ao dólar, só uma pequena parcela dele, quase pífia, quase ínfima ali, é alocada no real. E, é claro, o imposto de renda que você vai ter que pagar para o nosso fiel sócio chamado governo. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a tomar decisões melhores e mais assertivas no mercado financeiro e dar o seu start, o seu primeiro passo para você tirar um pouco do seu dinheiro aqui e investir lá fora. E se esse vídeo te ajudou, não se esquece de clicar aqui embaixo em curtir, se inscreve no canal para nós atingirmos a nossa meta de 100 inscritos, ativa aqui esse sininho para cada vídeo novo você ser um dos primeiros a ser notificado. E é claro, não se esqueça de compartilhar com todos os seus amigos. Nós nos vemos no próximo vídeo.
e um abraço!